No lançamento de dois dados honestos, por que a probabilidade de obter a soma dos dados x igual a 7 é maior do que obter a soma dos dados x igual a 6? Então, esse é um exercício de probabilidade, um exercício para introduzir, né, o conceito de variável aleatória. Nesse caso aqui, a variável aleatória que o exercício nos traz é x, e esse x é a soma das faces de dois dados lançados, né? Dois dados honestos lançados. As faces viradas para cima, por exemplo, são somadas e essa soma é a variável aleatória. Então, se a gente escrever essa variável aleatória, a gente pode dizer o seguinte. Vou pegar aqui uma outra cor. E o nosso x, que é a variável aleatória, é dado pela soma do dado 1, que eu vou colocar na cor vermelha e vou escrever assim, D1, associando ao primeiro dado lançado, mais D2, que é o segundo dado também lançado, ok? Então essa é a nossa variável aleatória. A questão aqui é observar por que a variável aleatória x igual a 7, né, a probabilidade é maior do que a soma dos dados ser igual a 6. Isso tem a ver, obviamente, com as possibilidades que nós temos no lançamento desses dados. Eu colei uma tabelinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. E essa tabelinha, ela tem todas as possibilidades das faces caírem viradas para cima. Todas, né? No caso aqui são 36. Como que eu sei que é 36? Porque cada dado possui 6 faces, eu multiplico 6 vezes 6 e eu tenho então aí todas as combinações possíveis. E nesse caso é 36, tá? Então isso aqui representa o meu espaço, né, sobre o qual eu vou calcular qualquer probabilidade. Tá? Então o meu n, isso é importante, né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor para não misturar com a cor do enunciado. Então, o meu número de elementos no meu espaço é 36, ok? E agora eu vou determinar os elementos, né, da variável aleatória x igual a 7 e da variável aleatória x igual a 6. Então, para x, vou colocar assim, x igual a 7, nós temos as seguintes combinações, né? Qual é a soma nessa tabelinha aqui que dá x igual a 7? Que é a soma dá 7. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui, a gente pode observar. Nessa primeira coluna, 1 mais 6, 7, né? Nessa outra coluna, será... Desculpa, o 7 está certo, desculpa. Aqui, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2 e 6 mais 1. Então, tá vendo essa diagonal aqui? É as possibilidades da soma dessas duas faces serem igual a 7. Tá? E daí a gente pode colocar esses elementos naquele conjunto ali. Tá? Então, nós temos 1 e 6. Nós temos 2 e 5. Nós temos 3 e 4. Nós temos 4 e 3. Nós temos 5 e 2. E por fim, nós temos 6 e 1. Então, esse é o espaço em que ocorre a variável aleatória x igual a 7. Interessante aqui é que o número de elementos para ocorrer a variável x igual a 7 é a quantidade de elementos que possui esse conjunto. Nesse caso são 6. Tá? Importante isso. Depois, quais são as possibilidades de ocorrer a variável aleatória x igual a 6? Então, para ocorrer x igual a 6, nós temos as seguintes combinações, né? Deixa eu trocar aqui meu marca-texto. Então, meu marca-texto em amarelo vai ser a soma igual a 6.
Então, a soma igual a 6 está aqui, né? 1 mais 5, 6. 2 mais 4, 6. 3 mais 3, 6. 4 mais 2, 6. E 5 mais 1, 6. Perceba que na última coluna não há como ter uma possibilidade, porque uma face que já caiu é 6 e tem que ser exatamente 6. Como não existe face número 0, então essa última coluna nós não temos a opção de contemplar a variável aleatória x igual a 6. Portanto, os elementos que aparecem aqui nesse conjunto serão 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2 e, por fim, 5 e 1. Ok? Então, o número de elementos da variável aleatória x igual a 6, neste caso aqui, 5, né? Porque possui 5 elementos aqui. E aí está a explicação, né? Por que a probabilidade de se obter a soma dos dados igual a 7 é maior do que 6? Porque o número de elementos, né, de cada uma das variáveis aleatórias é diferente, tá? O número de elementos para se obter a variável aleatória x igual a 7 é maior do que para se obter a variável aleatória x igual a 6. Se fôssemos calcular, perceba que não é preciso, nesse caso aqui, determinar a probabilidade, mas se fôssemos determinar a probabilidade, seria o seguinte. Vou colocar aqui no cantinho, né? Então, a probabilidade de se obter a variável aleatória x igual a 7 seria 6 sobre o total, que é 36. E a probabilidade de se obter a variável aleatória x igual a 6, 5 sobre 36, tá? E, obviamente, este lado aqui é maior, né? Essa probabilidade aqui é maior, porque perceba que nós temos o mesmo denominador e o numerador, quanto maior, maior será a probabilidade neste caso. Bom, então a alternativa correta neste exercício é a primeira, porque a soma x igual a 7 pode ser obtida de mais maneiras, mais eventos favoráveis do que a soma x igual a 6. Então existe aí, né, uma diferença de um evento a mais, ou seja, x igual a 7 ocorre mais vezes do que x igual a 6, do que o evento da variável x igual a 6, tá bom? Então essa é a explicação, podemos marcar então um joinha aqui, né, na primeira. E com isso finalizamos este exercício.